apareceu bem no final do vídeo um monte de luzinha assim, e eu vou dizer para vocês, não tinha um padrão assim, por exemplo, o pessoal poderia falar assim, mas é bolha. Então, acontece assim que acontece alguns efeitos óticos na tela que acontece? Que às vezes a câmera traz alguns efeitos, mas tem um padrão, né? No caso dos orbes, que eu vou falar para vocês quem são, no caso, eles não têm um padrão definido, assim, por exemplo, ao meu ver, pelo menos nas imagens que eu fiz, inclusive intencionalmente, né? Não foi intencional aparecer esses orbes no último vídeo que eu fiz. Então eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o que são orbes? Esses orbes do qual eu estou falando. Bom, alguns dizem que são seres ultra... Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu quero falar um assunto com vocês hoje muito interessante a respeito de um fenômeno que acontece, algumas pessoas já descobriram, outras têm dúvida. Isso tem muito a ver, pessoal, com tudo aquilo que todo mundo praticamente ouviu falar e meio que aprendeu assim, pelas religiões e pelos filmes, pela sociedade em geral. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Alguns chamam de orbes, né? Outros chamam de outros nomes e tal. O que eu falo para vocês é uma coisa interessante, pessoal. Meu vídeo, sem ser esse último que eu enviei, o penúltimo, né, o antepenúltimo. E o que acontece? No final do vídeo, assim, lá pro final, saiu umas coisas assim no vídeo que geralmente não acontece muito, né? E eu vou falar para vocês o que é, né, na minha opinião e tal. Eu perguntar para vocês, pessoal, vocês já ouviram falar de anjos da guarda? De anjos? Outros diz que é o Espírito Santo e tal, alguma coisa assim. Cada pessoa, não sei se é a mesma coisa, né? Não quero generalizar tudo, mas sempre tem aquela dúvida, né? Qual é esses seres assim que ficam ao nosso derredor e que a gente, a olho assim nu, geralmente a gente não consegue observar, pelo menos no geral assim, não consegue observar. Pessoal, bom, falando primeiro do fenômeno em si, né? Algumas pessoas podem dizer que é gota d'água, algum reflexo da água e tal, ou da câmera, né? Que pode acontecer, algum filtro, né? Sei lá, de edição e tal. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês, francamente, assim, todos esses, né? Essas coisas tem um certo padrão, no caso da foto na água e tal, reflexo e tal, quando a gente tira reflexo do sol, sai algumas coisas assim e tal, mas tem um padrão e tal. Mas a questão dos orbes, desses orbes que eu vou falar para vocês, são seres que, eu vou dizer para vocês que são seres, né? Eles se movimentam de uma forma diferente, né? Eles não têm assim, vamos dizer, um padrão assim definido. Uma hora eles é pequeno, outra hora eles fica grande, uma bola de luz e tal. E é isso, pessoal. Eles assim, vendo assim, vamos dizer que se parece muito com uma luz. Só que uma luz assim, igual eu tô dizendo para você, diferente, uma luz que aparece do nada assim, aliás, sai do nada e se transforma assim, fica grande, fica pequeno. E é um fenômeno, pessoal, que eu pude comprovar, inclusive no quarto fechado que eu fiquei, né, e tal. E eu vi esse fenômeno algumas vezes, tal. Ele apareceu do nada assim, e ele é branco, né, tipo uma luz assim, depois ficou bem grande assim a luz subiu assim, ficou bem grande. E esse cômodo em si, o qual eu fiz esse teste, é um cômodo fechado, pessoal.
Não tem como entrar nem mosquito, assim, porque tem tela e tal. Algumas pessoas podem até falar, mas foi aquele vagalume que... Pessoal, conta fácil no argumento, né, pessoal? Eu sei que a nossa cabeça, assim, dá uma coisa assim, né, e tal. Mas eu vou dizer pra vocês, pessoal, nós temos que ter a mente aberta, porque algumas pessoas podem pensar assim, mas o que eu não vi, eu não acredito. Pessoal, a gente não tá falando de fé, mas uma coisa é certa. Nem tudo que a gente vê, não quer dizer que não exista. Por exemplo, tem coisas que a gente não vê, mas existe. Então, o que acontece Bom, pessoal, vou colocar para vocês agora em câmera lenta. Estou gravando 240 quadros por segundo. Preste atenção. Acabou de passar 1, 2, tá vendo? Se você tiver aí no YouTube, quiser colocar em câmera lenta aí, colocar no modo mais lento e talvez você veja com mais detalhe, pessoal. Lembrando que quando usa uma câmera normal, ele passa muito rápido, não dá pra ver nada, não dá. Se você conseguir tentar pausar, ele não aparece muito porque não tem quadro, né? No caso, em câmera lenta, tá gravando muitos quadros por segundo, então dá pra ter uma imagem dele. Só que de toda forma eles passam muito rápido, mesmo sendo em câmera lenta. Vocês percebam que eles passam muito rápido, pessoal. É uma coisa fenomenal, não tem como explicar assim direito, né? Lembrando, pessoal, que tem pessoas que tem contato com eles, pede para eles parar na mão e tal. Eu ainda não tive essa experiência, não tentei. No caso é só deixar mesmo para vocês verem, mesmo tirar a conclusão. Mas para frente a gente vai fazer isso, né? Com certeza mais para frente a gente vai pesquisar mais a fundo sobre isso. Mas observe bem, pessoal, que mesmo estando em câmera lenta, né, não demora muito e passa assim, alguns assim, eles fazem um movimento assim aleatório, assim, não é igual, né? Acabou de passar um grandão agora. Então assim, está aí, né? Não tem como a pessoa falar assim, mas não foi gravado, eu não vi. Pessoal, sinceramente, a olho nu é um pouco difícil mesmo, né? Tem pessoa que consegue enxergar com alguns treinamentos e tal. Mas como tem a tecnologia está um pouco mais avançada, né? As câmeras pegam muita coisa assim, né? Claro, algumas coisas como a lua tem que fazer uma certa configuração, né? Diminuir um pouco a luz e tal. Tem todo um jeito assim para poder filmar, né? Para poder captar bem, né? Porque, por exemplo, o flash, nem toda hora pode usar o flash, que tem objetos que já são luminosos e tal. Então assim, é tudo um jeito assim de filmar, né, pessoal? É bem parecido até com o caso do som, né? O som também é um pouco difícil de trabalhar assim para pegar um som legal assim, pegar algumas coisas que tem no som, né? Então, como vocês estão vendo aí, é super câmera lenta, pessoal, é bem lento, é o máximo que eu posso fazer aqui numa resolução boa, né? Então, vocês percebam, né? Se vocês quiserem dar uma pausa aí e ver como é a cara deles, como é o jeito assim de cada um. Então, acabou, tá vendo? Acabou de passar um. Olha que bonito, pessoal. É muito interessante, um subiu. E assim, ele no vídeo assim, ele parece muito rápido, mesmo a gente colocando uma definição boa no vídeo, olha isso passando. Mesmo com uma definição boa, acaba aparecendo um pouco eles, mas são muito rápidos, assim, eles passam, não tem como assim parar. Se você parar a imagem, ele não fica definido, né, pessoal? Porque é complicado, uma coisa assim
não tem como comparar assim, a velocidade deles. É uma velocidade muito rápida. Para captar bem eles mesmo, seria necessário uma super câmera profissional, aquelas que pega muitos quadros por segundo, pessoal. Essas de hoje em dia, assim, que eu, no caso que a que eu tenho, não tem um suporte assim tão grande, né? Assim, o máximo que eu consigo é esses 270 quadros por segundo. Ó, acabou de passar um grandão, tá vendo? E assim, como for vários quadros, dá pra ver tipo como se fosse andando assim, né? Mas quando a câmera tá normal, ele tipo passa, você nem vê, tipo uma luz assim, você nem vê, mas é aquilo, né, pessoal? Os nossos olhos não conseguem enxergar, não é só isso, é muita coisa. Tanto uma questão de coisas muito pequenas, né, como uma formiga, por exemplo, a gente não consegue enxergar direito assim, né? Tem tantos seres da natureza aí que existe, a gente não consegue enxergar, né? Então, pessoal, na opinião de vocês, como eu tava dizendo, né? Se ninguém nunca tivesse falado pra vocês como seriam os anjos da guarda, como seriam esses seres que ficam ao nosso derredor, né? Tentando nos guardar e tal, como seria eles? Bom, pessoal, a gente ia pesquisar, né? A gente ia pensar um pouco mais a respeito disso tudo, né? Porque quando a gente não vê uma coisa, quando a gente não consegue ver, a gente pode ter várias conclusões, na verdade. A gente pode tirar, sei lá, ideia de outras coisas que já existem e tal. Mas assim, essa questão, pessoal, ninguém é obrigado a aceitar e tal. Mas assim, de fato isso acontece. Os orbes, eles passam em determinado lugar e tal. Eu posso estar errado? Posso estar, sei lá, tentando comparar ele com os anjos da guarda, alguma coisa assim. Os anjos que estão ao nosso derredor para nos guardar. Posso me equivocar sim. Mas vou dizer uma coisa para vocês, que fiquem na mente de vocês, né, pessoal? Nem tudo que a gente não está vendo não quer dizer que não exista, tá? Tipo, por exemplo, você não consegue ver algumas coisas, como o vento, por exemplo. Mas você sabe que ele existe, às vezes você sente. E hoje em dia com os equipamentos, né, a gente consegue captar coisas que o olho humano não consegue ou ainda não está preparado e tal. Então, pessoal, não quero alongar muito esse vídeo, só quero que vocês reflitam nisso, pessoal. O que são esses orbes? Será que são luz mesmo, assim, luz aleatória, ou de chuva, ou de, sei lá, qualquer outra coisa, hein? Ou se realmente tem a ver com seres de outras dimensões, tá bom? Fica aí, vamos pensar. Alô, pessoal, tchau, com Deus, fui.